O futuro da medicina no Brasil. Será que ele está em risco? O que sempre foi visto como uma carreira de estabilidade garantida, hoje está passando por uma mudança radical. Vamos mergulhar nos dados que mostram a possível bolha que pode estar prestes a estourar. Pois é, essa é a grande pergunta que está tirando o sono de muito estudante e até de médicos já formados. Será que a gente está mesmo caminhando para um colapso no mercado? Para tentar responder isso, a gente precisa deixar o achismo de lado e olhar direto para os fatos. Sabe, tem gente que olha para essa discussão e diz que é só pessimismo, coisa de gente conservadora que não quer mudança. Outros já veem como uma análise fria da realidade. A nossa ideia aqui não é tomar partido, mas sim apresentar os números, os dados, para que cada um tire as próprias conclusões. Para a gente entender o tamanho real da mudança, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Vamos voltar só uma década para ver como as coisas eram. Olha, coisa de 10 anos atrás, se falava em medicina e a imagem que vinha na cabeça era de um verdadeiro paraíso. Era sinônimo de porto seguro, sabe? Uma carreira com estabilidade, segurança e um monte de oportunidades. Um cenário que hoje parece bem distante. E essa era de ouro não era só uma impressão, não. Era uma realidade bem concreta. Significava vaga sobrando em plantão, emprego praticamente garantido assim que se pegava o diploma, salários bons, estáveis e, o mais importante, uma sensação de segurança sobre o futuro que hoje simplesmente não existe mais. Isso nos traz direto para o agora. Vamos comparar aquele passado recente com a turbulência que os médicos estão enfrentando hoje em dia. A diferença é gritante. Aquela garantia de emprego virou uma preocupação crescente com o desemprego. Salários que eram estáveis começaram a cair, e a segurança deu lugar a uma competição acirrada, tão acirrada que abriu espaço até para o que muitos chamam de charlatanismo. E olha, isso não é teoria não, são coisas que a gente vê acontecendo na prática. Tem urologista tendo que voltar a dar plantão de clínico geral para complementar a renda, médicos virando influencers para conseguir pacientes e até profissionais com anos de carreira tendo que voltar a aceitar convênios que antes recusavam. O negócio está ficando complicado. Mas por que essa mudança toda? A resposta, como quase sempre, está nos números. E se prepara porque os números que a gente vai ver agora são realmente explosivos. Dá uma olhada nisso aqui. É impressionante. O Brasil, que tem uma população menor que a dos Estados Unidos, tem mais do que o dobro de faculdades de medicina. Mais que o dobro. Esse dado sozinho já acende um baita sinal de alerta sobre a escala da formação de novos médicos por aqui. E o ritmo com que isso aconteceu é o que mais assusta. Pensa comigo, levaram mais de 200 anos para o Brasil abrir 179 faculdades de medicina. E aí, em apenas uma década, abriram outras 161. É um crescimento absurdo, sem nenhum tipo de planejamento. E qual foi o resultado prático disso? Entre 2010 e 2020, o número de médicos no país cresceu 11 vezes mais rápido do que a população. 11 vezes! A desproporção é simplesmente gigantesca. Bom, a gente já olhou para o passado e entendeu o presente. Mas e o futuro? O que esses dados todos indicam que vai acontecer daqui para frente? Pois é, se os números de agora já preocupam, as projeções são ainda mais intensas. A expectativa é de que o número de médicos no Brasil vai praticamente dobrar até 2035. Enquanto isso, a nossa população vai crescer só uns 12%. A oferta de profissionais vai explodir, mas a demanda não vai acompanhar nem de perto. E toda essa conta nos leva para esse número aqui, 4,18. Essa é a projeção da quantidade de médicos para cada 1.000 habitantes no Brasil em 2035. É um indicador-chave para entender o nível de saturação do mercado. E para colocar esse número em perspectiva, o Brasil está no caminho para ter quase o dobro da proporção de médicos por habitante que países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Japão têm hoje. Isso é um sinal claríssimo de um mercado que vai ficar extremamente competitivo. E quem mais vai sentir esse impacto é a nova geração. A gente está falando de uma quebra total de expectativa de carreira, uma competição brutal não só por vagas, mas por cada paciente. E nem os especialistas vão escapar dessa pressão. Isso sem falar na explosão de cursos de pós-graduação de qualidade duvidosa e na pressão constante para baixar o valor do trabalho. Fica muito claro que, no mercado assim super competitivo, só ter o diploma de médico não vai ser mais um diferencial. Se formar, vai ser só o começo. Para conseguir se destacar de verdade, a preparação vai ter que ser excepcional, e isso começa lá atrás, ainda na faculdade. E falando em preparação, quem é estudante e quer chegar na frente precisa conhecer o medicob.com.br.
É só baixar o app para ter acesso ao maior banco de questões do Brasil, com provas antigas de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas completas e até flashcards para revisar em qualquer lugar. Fica a dica. Isso nos leva a um conselho bem direto e até um pouco duro para quem está entrando na área agora. Aquela ideia de fazer medicina por status, por dinheiro fácil ou por fama, é melhor repensar. A realidade que está se desenhando é completamente diferente. A vocação e a paixão pela profissão nunca foram tão importantes. Tudo isso que a gente está conversando aqui tem um nome técnico, né? É o que os economistas chamam de mercado saturado. É um conceito bem clássico. Quando a oferta de um serviço é muito maior que a procura, a competição aumenta absurdamente e o valor daquele serviço tende a cair. No fim das contas, a conclusão parece inevitável. A medicina está perdendo aquele status de exceção, de carreira única. Ela está se tornando uma profissão como qualquer outra, sujeita às mesmas leis de mercado que a engenharia ou direito e que vai ter seus profissionais excelentes, seus profissionais medianos e, claro, os ruins. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Nesse futuro de mercado saturado, de competição intensa, o que vai de fato definir um bom médico? Vai ser só técnica ou vai ser a empatia, a capacidade de se comunicar, de inovar? O futuro da profissão e de quem está nela vai depender muito dessa resposta.